O dia começou como qualquer outro, mas dentro da pequena casa, o silêncio era pesado. A mãe cristã sentia no ar a tensão do filho, que não escondia sua frustração. Palavras duras já haviam sido ditas, e elas cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. "Você não tem valor nenhum", gritou ele, com raiva nos olhos. Ela permaneceu calma, olhando para ele com amor, sem reagir à violência das palavras. Às vezes, enfrentar momentos assim exige mais coragem do que imaginamos. Se você está gostando dessa história, aproveite e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. O filho saiu da sala batendo a porta, e o som ecoou por toda a casa. A mãe ficou parada, sentindo cada batida como se fossem pregos em seu coração. Ela sabia que cada atitude dele tinha raízes mais profundas do que a raiva do momento. Respirou fundo, tentando controlar o nó na garganta. A fé que ela cultivava por anos se tornou seu refúgio silencioso. Era como se cada oração que ela fizera agora estivesse sendo testada. Ela se perguntou se algum dia ele entenderia o peso de suas palavras. O silêncio reinou por minutos intermináveis, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Ela se sentou à mesa da cozinha, recolhendo pensamentos que se misturavam com lembranças dolorosas. Sentiu vontade de chorar, mas decidiu que aquele não seria o momento de fraqueza. O coração dela batia acelerado, mas a calma interior começava a emergir. Cada segundo parecia carregar uma lição de paciência e esperança. Para acompanhar toda a jornada dela e entender cada decisão que mudaria tudo, inscreva-se no canal agora mesmo. A tarde avançava, e a mãe cristã percebeu que precisava agir de forma diferente. Não podia permitir que a raiva do filho definisse o que ele acreditava sobre si mesmo. Ela respirou fundo, lembrando das palavras de fé que sempre guiavam seus passos. Cada gesto seu naquele momento tinha um significado maior do que ele poderia compreender. Era hora de transformar o conflito em aprendizado, de mostrar que valor não se mede por gritos. Mesmo sem saber como, sentiu que uma decisão poderia mudar o rumo daquela história. Enquanto preparava o jantar, ela refletia sobre cada atitude que tomaria. Não queria apenas corrigir o filho, mas fazer com que ele enxergasse o que realmente importava. A fé dela era base para cada escolha, mesmo que parecesse frágil diante da hostilidade. Em silêncio, decidiu que seria firme, mas com amor inabalável. A coragem de um coração cheio de fé pode gerar transformações que ninguém imagina. Se você sente que histórias assim tocam seu coração, inscreva-se no canal e acompanhe cada momento dessa jornada. O filho entrou na cozinha, ainda com o semblante fechado, mas com algo diferente nos olhos. Era como se sentisse a mudança no ar, sem compreender totalmente o que estava prestes a acontecer. A mãe cristã olhou para ele com determinação serena, deixando claro que aquela conversa seria diferente. Não haveria gritos, nem acusações, apenas uma oportunidade de transformação. Cada palavra que ela escolheria seguir teria o poder de tocar algo profundo dentro dele. Era o início de uma virada que ninguém esperava. Ela se aproximou do filho com passos calmos, quase silenciosos, como se cada movimento fosse cuidadosamente medido. O filho se encolheu, desconfiado, esperando palavras duras ou reprovação. Mas ela apenas respirou fundo e começou a falar com voz firme e serena. Cada sílaba parecia pesar, trazendo à tona sentimentos que ele tentava ignorar há anos. Ela não queria humilhá-lo, nem puni-lo, queria tocar algo mais profundo, algo que ele mesmo havia esquecido. Por um momento, o mundo ao redor desapareceu, restando apenas a presença deles dois. Ela sabia que esse instante poderia mudar tudo. "Você não precisa provar nada para ninguém, meu filho", disse ela, olhando direto nos olhos dele. As palavras, simples, pareciam ecoar em cada canto da cozinha silenciosa. Ele franziu o senho, sem saber como reagir à calma dela. A mãe continuou, explicando que valor verdadeiro não se mede por palavras cruéis ou atitudes impulsivas. Ela lembrava das próprias dores e de como a fé sempre a sustentara. Cada frase era cuidadosamente escolhida para quebrar a parede que ele erguera ao longo dos anos. E, lentamente, algo dentro dele começou a mudar. O filho desviou o olhar, sentindo algo que não conseguia nomear. Nunca antes ouvirá tais palavras da mãe, especialmente naquele tom de paciência infinita. A mãe cristã continuou a falar, mas agora com um toque de emoção contida. "Você é muito mais do que pensa, e eu acredito em você", disse ela, com convicção. Ele sentiu o peso daquelas palavras, algo que penetrava direto no coração. A resistência dele começou a ceder, quase sem que ele percebesse. Era a primeira faísca de compreensão, que poderia crescer a qualquer momento. Ela se aproximou mais, estendendo a mão, não para repreender, mas para oferecer apoio.
Ele vacilou, confuso, entre recuar ou aceitar o gesto. Mas havia algo diferente na mãe naquele momento, algo que ia além da autoridade e da reprovação. Cada gesto dela transmitia uma mensagem silenciosa de amor e esperança. Ele, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia se abrir sem medo. A tensão que parecia insuportável começou a se dissipar. Pequenos sinais de vulnerabilidade surgiam em seu rosto. A mãe continuou firme, mas gentil, demonstrando que sua fé não era apenas palavras, mas ações concretas. Ela sabia que precisava mostrar o caminho pelo exemplo, e não pela imposição. Cada frase era uma ponte, conectando o coração dela ao do filho, quebrando camadas de ressentimento e dor. Ele ainda se mantinha defensivo, mas a curiosidade começou a superar a raiva. A atmosfera da cozinha mudou, e o silêncio pesado deu lugar a uma tensão carregada de expectativa. Ele sentiu que algo significativo estava prestes a acontecer. Ela finalmente sentou-se à frente dele, olhando diretamente para seus olhos, transmitindo confiança e amor absoluto. O filho sentiu uma mistura de medo e esperança, incapaz de desviar o olhar. A mãe cristã sabia que o momento certo para a virada havia chegado. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio carregava um propósito, mostrar que ele tinha valor, mesmo que ele ainda não enxergasse. O ambiente estava carregado de emoção, e ambos sentiam que a vida deles estava prestes a mudar. Uma decisão estava prestes a romper barreiras antigas. O filho permaneceu parado, como se cada palavra da mãe ecoasse dentro de sua mente, desafiando suas convicções. Ele sentia uma mistura de raiva e confusão, incapaz de processar o que estava acontecendo. A mãe cristã manteve a calma, sem pressa, deixando que ele absorvesse cada frase lentamente. Sua paciência era como um escudo, protegendo-o do próprio julgamento. Ela sabia que o verdadeiro impacto vinha do tempo, e não da pressa. O ambiente parecia vibrar com a intensidade da emoção. Um silêncio pesado pairava entre eles, carregado de expectativa. "Olhe para mim e veja quem você realmente é", disse ela, com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Ele desviou os olhos, mas não conseguiu se afastar completamente. Cada palavra dela parecia atingir algo profundo, algo que ele escondia até de si mesmo. Ela continuava, apontando pequenos gestos de bondade e coragem que ele havia ignorado. Cada lembrança se tornava uma prova de seu valor, quebrando lentamente a parede de auto-rejeição. Ele começou a tremer, não de medo, mas de emoção contida. A mãe sentia que estava perto de uma virada importante. Ele finalmente olhou para ela, e por um instante, o rancor deu lugar à dúvida e reflexão. A mãe aproveitou o momento para reforçar a mensagem de amor incondicional. "Mesmo quando você erra, você tem valor, porque eu acredito em você", disse ela, com a voz firme, mas carregada de emoção. Ele sentiu algo que não sentia há muito tempo, esperança misturada com arrependimento. A mãe sabia que cada palavra precisava ser precisa, cada gesto carregado de intenção. Ela manteve o olhar, transmitindo confiança e fé inabaláveis. E algo dentro do filho começou a ceder. Ele sentou-se sem perceber, a tensão do corpo diminuindo lentamente. A mãe cristã respirou fundo, sentindo que cada palavra estava chegando ao coração dele. Por anos, ela lutara para mostrar que valor verdadeiro não se mede pelo comportamento momentâneo. Agora, vendo-o vulnerável, ela percebeu que a semeadura de amor e paciência estava começando a florescer. Cada gesto, cada palavra, era uma ponte que o conectava a algo maior do que ele mesmo. Ele ainda hesitava, mas a mudança já estava começando a acontecer. Pequenos sinais de arrependimento surgiam em seu olhar. Ela se aproximou mais, desta vez sentando-se ao lado dele, em silêncio, deixando que a presença falasse por si. Ele sentiu o peso do amor dela, algo que nunca havia experimentado de forma tão intensa. A mãe cristã não precisava gritar, nem repreender, sua postura transmitia segurança e acolhimento. Ele começou a perceber que suas palavras duras não definiam quem ele era, mas refletiam a própria dor que carregava. A emoção tomou conta do ambiente, tornando cada segundo mais profundo. Ela sabia que estava prestes a tocar o ponto mais sensível dele. O filho respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam em sua mente. A mãe cristã manteve a calma, sorrindo levemente, mostrando que não havia julgamento, apenas compreensão. Ele sentiu um peso sendo retirado de seus ombros, como se alguém finalmente reconhecesse seu valor. Cada momento silencioso reforçava a mensagem que palavras sozinhas não poderiam transmitir. Ele começou a tremer novamente, mas agora de emoção verdadeira, sentindo-se vulnerável diante do amor da mãe. Era o início de uma transformação que mudaria a relação deles para sempre.
O filho continuava sentado, os olhos fixos na mãe, tentando entender como tanta calma podia existir após tanta agressividade. Ela não recuava, apenas permanecia ali, como uma rocha firme em meio à tempestade de emoções. Cada respiração dela transmitia paz, algo que ele não sentia há anos. Ele sentia que estava diante de algo maior do que ele próprio, algo que exigia humildade para compreender. Aos poucos, a resistência começou a se dissolver, e a curiosidade tomou seu lugar. Ela sabia que aquele momento era crucial, e cada gesto contava. O silêncio agora não assustava, apenas carregava expectativa. Ela tocou suavemente a mão dele, e ele recuou por instinto, mas não totalmente. A mãe cristã segurou firme, com delicadeza, transmitindo segurança. Não tenha medo de mostrar quem você realmente é, disse, com firmeza e ternura. Ele sentiu algo estranho, um misto de medo, culpa e alívio ao mesmo tempo. As palavras dela penetravam, revelando camadas de dor que ele tentava esconder até de si mesmo. Ela sabia que a verdadeira mudança vinha do coração, não das palavras ditas apressadamente. O ambiente parecia pulsar com cada emoção contida entre eles. O filho começou a chorar silenciosamente, sem fazer barulho, como se sentisse vergonha de se mostrar vulnerável. Ela permaneceu ao lado dele, oferecendo um ombro e presença silenciosa, sem pressa. Cada lágrima que escorria parecia dissolver uma parte do rancor e da frustração que ele carregava há tanto tempo. Ela sabia que esse era o ponto de virada, a emoção verdadeira abrindo caminho para o entendimento. O coração dela se encheu de esperança, percebendo que sua paciência finalmente estava sendo recompensada. Ele ainda tremia, mas agora era um tremor de emoção profunda, não de raiva. A atmosfera da cozinha estava carregada de mudança e reflexão. Ele ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar da mãe, e dessa vez não havia mais raiva. Havia apenas vulnerabilidade e confusão, misturada com desejo silencioso de conexão. Ela sorriu levemente, mostrando que cada gesto seu era um convite para confiar. Ele sentiu algo que nunca experimentara: aceitação incondicional, mesmo diante de seus erros e palavras duras. A mãe cristã sabia que palavras sozinhas não seriam suficientes, era preciso presença e consistência. Cada segundo desse contato silencioso reforçava o valor que ele tanto negava possuir. Ela permanecia firme, sem pressionar, apenas oferecendo amor absoluto. Ele respirou fundo novamente, desta vez mais calmo, sentindo uma onda de alívio invadir o peito. A mãe cristã aproveitou a oportunidade para falar sobre perdão, não apenas dela para ele, mas dele para si mesmo. Ela explicou que reconhecer o próprio valor exige coragem, e que cada escolha dele podia mudar sua história. Ele começou a compreender que os gritos e acusações não definem quem ele realmente é. Cada palavra dela ecoava na mente dele, como sementes plantadas em solo fértil. A transformação estava acontecendo, lenta, mas inevitável. O ambiente da cozinha parecia mais leve, quase como se a tensão tivesse evaporado. Ele finalmente se permitiu encostar a cabeça no ombro da mãe, aceitando o conforto que ela oferecia. Ela o abraçou suavemente, transmitindo amor, fé e esperança, sem pressa para que ele compreendesse tudo de imediato. Cada gesto dela dizia mais do que qualquer palavra poderia transmitir. Ele sentia que estava sendo visto de verdade, como nunca antes, e isso começava a quebrar sua resistência. A mãe cristã sabia que aquele abraço representava mais do que afeto. Era a primeira ponte entre a dor do passado e a possibilidade de um futuro diferente. Ele começou a entender que valor não se mede por palavras externas, mas pelo amor que recebemos e oferecemos. O filho se afastou levemente, ainda em choque com a intensidade do que acabará de sentir. Ele olhava para a mãe, confuso e inseguro, sem saber como reagir diante de tanto amor. Ela manteve a calma, permitindo que ele processasse cada sentimento sem pressa. Cada segundo era uma oportunidade para ele perceber que a raiva e a frustração não precisavam guiá-lo. Ele começou a sentir algo que nunca havia sentido: respeito e reconhecimento por quem realmente era. A mãe cristã sabia que o momento exigia paciência absoluta. O ambiente parecia respirar junto com a transformação dele. Eu não sei como dizer isso, disse ele, com a voz falhando. Ela sorriu levemente, incentivando-o sem pressionar. Ele ainda hesitava, mas algo dentro dele se movia, como se estivesse começando a compreender o peso de suas próprias palavras. Cada gesto da mãe transmitia firmeza e ternura, mostrando que valor verdadeiro não depende de aprovação externa. Ele sentia vergonha e alívio ao mesmo tempo, uma mistura confusa de emoções. Ela permaneceu ao lado dele, sem pressa, oferecendo um porto seguro. Ele finalmente percebeu que podia confiar nela completamente, sem medo.
O filho se levantou devagar, como se cada movimento exigisse coragem. A mãe observava cada gesto, pronta para acolher qualquer reação. Ele caminhou até a mesa e pegou um objeto pequeno, um símbolo de algo que significava muito para ele, mas que nunca havia compartilhado. Eu quero que você veja isso, disse, hesitando. Ela assentiu com a cabeça, encorajando-o a se abrir, sem julgamentos. Ele respirou fundo e começou a falar, revelando detalhes que até então estavam guardados no silêncio. Cada palavra dele parecia desconstruir a raiva que carregava há anos. A mãe cristã ouviu atentamente, absorvendo cada fragmento da história que ele contava. Ele tremia, não mais de raiva, mas de emoção e vulnerabilidade. Ela mantinha os olhos fixos nos dele, transmitindo segurança e amor incondicional. Cada detalhe que ele compartilhava reforçava a importância de valorizá-lo, não pelas conquistas, mas pelo ser que ele era. Ele começou a chorar de forma mais intensa, liberando sentimentos que nunca tinham sido expressos. Ela continuava ao lado dele, como um alicerce firme, permitindo que o filho finalmente se sentisse seguro. O ambiente estava carregado de emoção e transformação. Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos, sentindo pela primeira vez que poderia ser compreendido. A mãe sorriu, deixando que ele sentisse que cada palavra era acolhida e cada emoção válida. Ele começou a reconhecer que suas ações passadas não definiriam seu futuro. A mãe cristã sabia que aquele momento era crucial. A vulnerabilidade dele representava a abertura para a mudança real. Ele finalmente começou a tremer, mas agora não era de medo, e sim de uma emoção que misturava alívio e esperança. Ela continuava firme, transmitindo confiança e fé inabaláveis. Cada segundo fortalecia a conexão entre eles. O filho deu um passo hesitante em direção à mãe, como se quisesse se apoiar nela de alguma forma. Ela estendeu as mãos e o acolheu com delicadeza, abraçando-o com firmeza e amor. Ele sentiu que podia finalmente se permitir sentir e aceitar o que tanto negava, seu próprio valor. A mãe cristã sabia que aquele gesto era mais do que simbólico, representava o início de uma transformação profunda. O ambiente estava carregado de emoção, como se cada respiração fosse compartilhada entre eles. Ele começava a perceber que poderia mudar e se tornar alguém que respeitava a si mesmo. A jornada deles estava apenas começando, mas o caminho já se tornava claro. O filho permaneceu abraçado à mãe, sentindo que cada batida do coração dela transmitia algo que palavras jamais poderiam expressar. Ele começou a lembrar de momentos em que havia se sentido perdido e sozinho, e percebeu como sua raiva era um escudo contra a dor. A mãe cristã permaneceu firme, permitindo que ele processasse essas lembranças sem julgamentos. Cada emoção que ele sentia era acolhida, e não reprimida. Ele começou a entender que suas palavras duras refletiam medo e insegurança. Ela sabia que a verdadeira mudança precisava começar com autocompreensão. O silêncio entre eles agora era reconfortante, quase sagrado. Ele afastou-se levemente, ainda segurando a mão dela, e começou a falar sobre erros que cometera, tentando encontrar desculpas. A mãe o ouviu atentamente, deixando que ele colocasse tudo para fora. Cada relato dele era um passo em direção à honestidade consigo mesmo. Ele percebeu que nunca havia se permitido ser vulnerável de verdade. Ela não interrompeu, nem julgou, apenas permanecia presente, transmitindo apoio constante. Ele sentiu que podia confiar nela totalmente, algo que nunca havia sentido antes. A atmosfera estava carregada de emoção, como se cada palavra fosse um tijolo construindo uma nova relação. Ele começou a tremer novamente, mas dessa vez era diferente, tremores de arrependimento e reconhecimento do próprio valor. A mãe cristã sorriu levemente, incentivando-o a continuar, sem pressa. Ele falou sobre momentos em que havia machucado pessoas próximas, e como isso fazia se sentir pequeno e insignificante. Ela segurou suas mãos, transmitindo firmeza e amor incondicional. Cada palavra dela reforçava que ele poderia mudar, e que ainda havia tempo para corrigir os erros. Ele começou a enxergar que valor não é dado por outros, mas cultivado dentro de si. A conexão entre eles se fortalecia a cada instante. O filho começou a chorar novamente, dessa vez liberando emoções que havia guardado por anos. Ela não disse nada, apenas o abraçou e deixou que sentisse cada lágrima. Ele sentiu que podia finalmente se abrir sem medo de julgamento. A mãe cristã sabia que aquele momento representava mais do que reconciliação, era a semente de uma transformação profunda. Ele começou a perceber que cada ação passada podia ser corrigida e que ainda podia ser alguém melhor. O ambiente estava carregado de emoção e esperança, quase palpável. Ele começou a se sentir mais leve, como se um peso tivesse sido retirado do peito. Ele finalmente olhou nos olhos dela,
e pela primeira vez sentiu que podia ser compreendido de verdade. A mãe sorriu, transmitindo aprovação silenciosa e segurança. Ele começou a refletir sobre sua vida e sobre como suas atitudes haviam ferido não apenas a si mesmo, mas também quem amava. Cada gesto da mãe mostrava que o amor verdadeiro não exige perfeição, mas compreensão e paciência. Ele começou a entender que podia reconstruir sua relação com ela e consigo mesmo. A transformação estava se consolidando, e ele começou a sentir esperança genuína. O ambiente parecia mais leve, carregado de possibilidade e mudança. Ele respirou fundo, sentindo que aquela conversa havia quebrado barreiras que ele mesmo havia erguido. A mãe cristã permaneceu próxima, transmitindo força e amor incondicional. Ele começou a perceber que sua vida poderia ter um novo rumo, baseado em escolhas conscientes e no reconhecimento do próprio valor. Cada lágrima derramada se transformava em aprendizado e crescimento. Ele sentiu que estava pronto para enfrentar seus erros e recomeçar. A mãe sabia que o caminho ainda seria longo, mas aquela mudança era real e duradoura. Ambos sabiam que aquela era apenas a primeira de muitas etapas na reconstrução de sua relação e do próprio futuro dele. O filho respirou fundo e, pela primeira vez, falou com convicção sobre mudanças que queria implementar. Ele não sabia exatamente por onde começar, mas sentia que precisava agir. A mãe cristã sorriu, encorajando-o sem precisar dizer uma palavra. Cada gesto dela transmitia segurança, como se dissesse que ele era capaz. Ele começou a refletir sobre atitudes passadas e como poderia corrigir pequenos erros diariamente. A transformação não seria imediata, mas estava prestes a se tornar visível. Ele sentiu uma mistura de medo e esperança, pronto para dar o primeiro passo. Ele decidiu escrever uma carta para seu melhor amigo, pedindo desculpas por atitudes que haviam causado mágoa. A mãe observava de longe, permitindo que ele tomasse a iniciativa sozinho. Cada palavra escrita parecia aliviar um peso dentro dele, como se finalmente reconhecesse suas responsabilidades. Ele percebeu que a mudança começa com gestos concretos e que pequenas ações poderiam gerar grandes impactos. Sentiu-se orgulhoso de enfrentar seu próprio orgulho e admitir erros. A mãe sorriu internamente, percebendo que a semente de amor e paciência estava florescendo. O filho respirava mais leve, sentindo que estava no caminho certo. Ele pegou o telefone em seguida e ligou para a avó, que há meses esperava uma palavra sua. A mãe permaneceu próxima, transmitindo firmeza silenciosa e apoio. Cada conversa que ele iniciava agora refletia empatia e reconhecimento do valor dos outros. Ele começou a entender que suas atitudes passadas não precisavam definir seu presente. Cada ligação, cada gesto, reforçava a mudança interior que estava acontecendo. A mãe cristã observava com orgulho, vendo como o amor e a paciência podem transformar até os corações mais endurecidos. Ele começou a tremer novamente, mas desta vez de emoção positiva. O filho, motivado pela experiência com a mãe, decidiu organizar suas coisas e ajudar em tarefas domésticas que antes ignorava. Ele começou a perceber que ações pequenas poderiam gerar harmonia e respeito dentro de casa. A mãe sorriu, sentindo que a transformação não era apenas emocional, mas prática também. Ele se sentia útil e valorizado, algo que nunca havia sentido antes. Cada gesto reforçava que o amor verdadeiro se manifesta em atitudes, não apenas em palavras. Ele começou a perceber que estava mudando não apenas por ela, mas por si mesmo. A confiança entre mãe e filho crescia a cada instante. Mais tarde, ele se aproximou da mãe com um sorriso tímido, oferecendo ajuda para preparar o jantar. Ela aceitou, satisfeita com a iniciativa dele, e juntos começaram a cozinhar. Durante o processo, ele falava sobre seus sentimentos e aprendizados, compartilhando o que antes guardava para si. Ela ouvia atentamente, reforçando cada passo positivo com palavras sutis de incentivo. Ele percebeu que estava sendo ouvido e compreendido de verdade, algo que mudaria sua forma de encarar o mundo. Cada gesto construía uma nova rotina de respeito e colaboração. A cozinha, antes silenciosa e tensa, agora estava cheia de vida e conexão. Ao final do dia, o filho sentou-se ao lado da mãe, sentindo um orgulho silencioso de suas primeiras atitudes concretas. Ele percebeu que mudança não vem apenas de palavras, mas de ações consistentes e conscientes. A mãe cristã sorriu, sabendo que havia semeado mais do que ensinamentos, havia cultivado transformação real. Ele começou a refletir sobre o futuro, imaginando novas oportunidades para reconstruir relações e se tornar alguém melhor. Cada gesto seu agora era guiado pela compreensão e pelo valor que finalmente começava a enxergar em si mesmo. A noite terminou com ambos sentindo esperança e união, prontos para os próximos passos da jornada.
No dia seguinte, o filho recebeu uma ligação inesperada de um colega da escola, lembrando de uma discussão antiga. A primeira reação instintiva seria a raiva, mas algo dentro dele havia mudado. Ele respirou fundo, lembrando das palavras e do abraço da mãe cristã no dia anterior. Pela primeira vez, sentiu que podia responder com calma, sem se deixar dominar pelo impulso. Cada segundo parecia testar sua nova postura emocional. Ele percebeu que mudanças internas são frequentemente provadas por desafios externos. Agora, ele tinha uma escolha consciente a fazer. Ele decidiu ouvir o colega antes de reagir, mesmo sentindo o coração acelerar de ansiedade. A mãe, de longe, acompanhava discretamente, pronta para orientar se necessário, mas sem intervir. Ele percebeu que podia controlar suas palavras e gestos, algo que antes parecia impossível. Cada frase que saia da sua boca agora carregava intenção, respeito e consideração. Ele começou a sentir orgulho de si mesmo, algo que nunca experimentara antes. A experiência mostrava que o verdadeiro valor não depende da reação dos outros, mas da postura que adotamos. Ele estava aprendendo a transformar conflito em aprendizado. O colega tentou provocá-lo, mas ele permaneceu firme e calmo, lembrando das palavras da mãe sobre paciência e valor próprio. Cada provocação era uma oportunidade de mostrar maturidade, e não de responder com raiva. Ele respirou fundo, escolheu suas palavras com cuidado e respondeu com assertividade e empatia. Pela primeira vez, sentiu que podia ser ouvido sem recorrer a gritos ou agressividade. A mãe cristã observava, orgulhosa, vendo a transformação se consolidar diante de seus olhos. Ele começou a perceber que a paciência e o autocontrole eram armas mais poderosas do que qualquer reação impulsiva. O desafio externo mostrava o poder da mudança interior. Após a conversa, ele sentiu uma mistura de alívio e orgulho, percebendo que havia agido diferente do habitual. Ele se lembrou das palavras da mãe: "Você tem valor, mesmo quando outros duvidam de você." Cada ação agora carregava uma consciência maior de si mesmo e dos outros. Ele percebeu que suas escolhas podiam transformar não apenas sua vida, mas também a percepção das pessoas ao redor. O desafio externo, que antes seria motivo de frustração, agora se tornava uma oportunidade de crescimento. A mãe sentiu que estava cumprindo seu papel, guiando o filho com amor e firmeza. Ele começou a enxergar o impacto de suas mudanças. Ele compartilhou a experiência com a mãe mais tarde, emocionado com o que havia conseguido controlar. Ela sorriu, transmitindo aprovação silenciosa e incentivo para continuar nessa nova postura. Ele começou a perceber que cada desafio seria uma chance de fortalecer seu caráter. A mãe cristã sabia que não podia protegê-lo de todos os conflitos, mas podia prepará-lo para enfrentá-los com sabedoria. Ele sentiu que cada pequena vitória consolidava seu novo senso de valor e autoestima. A noite trouxe uma sensação de conquista, diferente de tudo o que ele já havia experimentado. Ele finalmente começava a compreender o verdadeiro poder da paciência e do autocontrole. Antes de dormir, ele refletiu sobre o impacto da mãe em sua transformação, sentindo gratidão profunda. Cada atitude dela, cada palavra de amor e firmeza, havia plantado sementes que agora germinavam. Ele começou a entender que valor não se mede por aprovação externa, mas pela postura diante da vida. A mãe cristã observava, satisfeita, sabendo que seu esforço e paciência estavam moldando o caráter do filho. Ele respirou fundo, sentindo esperança pelo futuro e confiança em si mesmo. Cada desafio agora parecia menor diante da força que começava a sentir. A jornada deles continuava, mas o caminho estava mais claro do que nunca. Nos dias seguintes, o filho começou a perceber mudanças dentro de si que antes pareciam impossíveis. Ele reagia com mais calma, pensava antes de falar e refletia sobre suas ações. Pequenas atitudes que antes passavam despercebidas começaram a ganhar significado. A mãe cristã observava com orgulho silencioso, vendo que a transformação não era momentânea, mas real. Ele começou a perceber que cada gesto de bondade ou paciência tinha impacto não só em sua vida, mas também na vida dos outros. Ele sentiu que finalmente podia ser a pessoa que sempre desejou. Cada passo reforçava seu senso de valor. Ele começou a se aproximar de amigos com quem havia se afastado, pedindo desculpas e oferecendo apoio genuíno. A mãe continuava perto, pronta para orientá-lo quando necessário, mas sem interferir. Ele percebeu que a mudança não afetava apenas sua relação com ela, mas com todos ao seu redor. Cada gesto era um reflexo do amor e da paciência que recebeu. Ele sentiu orgulho de si mesmo, algo que antes era desconhecido. A transformação interior estava começando a se espalhar para o exterior. O ambiente ao redor dele começou a mudar, tornando-se mais harmonioso e respeitoso.
No colégio, ele enfrentou pequenas provocações, mas agora conseguia lidar com elas com maturidade. Em vez de reagir com raiva, buscava compreender o ponto de vista do outro. A mãe cristã sabia que esses testes externos eram fundamentais para consolidar a mudança. Cada atitude positiva dele reforçava que valor não se mede pela opinião alheia, mas pelo autocontrole e respeito próprio. Ele começou a sentir confiança em suas escolhas, sabendo que podia agir com consciência. Cada interação se tornava uma oportunidade de praticar empatia e paciência. Ele finalmente compreendia o impacto da mudança que a mãe havia inspirado. Ele decidiu ajudar um colega em dificuldade, algo que antes nunca faria por timidez e orgulho. A mãe sorriu, percebendo que a transformação estava se manifestando em ações concretas. Ele sentiu alegria ao perceber que podia influenciar positivamente a vida de outra pessoa. Cada gesto de generosidade o aproximava mais de seu próprio valor e da confiança em si mesmo. Ele começou a perceber que a vida poderia ser diferente, e que mudanças pequenas geram grandes efeitos. O filho sentia orgulho e gratidão, reconhecendo que a mãe havia sido a chave de sua transformação. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia. Em casa, ele começou a participar mais das tarefas diárias, ajudando sem precisar ser lembrado. A mãe cristã via cada ação com satisfação silenciosa, entendendo que a mudança estava se consolidando. Ele percebeu que responsabilidade e cooperação eram sinais de maturidade e valorização própria. Cada gesto seu demonstrava que estava aprendendo a agir com amor e consciência. Ele sentiu orgulho de si mesmo e gratidão pela paciência da mãe. O ambiente familiar tornou-se mais leve, cheio de respeito e colaboração. Ele finalmente compreendia que valor não é imposto, mas cultivado com atitudes diárias. À noite, ele refletiu sozinho sobre tudo o que havia mudado em sua vida desde o abraço e as palavras da mãe. Ele sentiu que havia descoberto uma força interior que antes desconhecia. Cada desafio enfrentado, cada ato de paciência e compreensão, reforçava seu novo senso de valor. A mãe cristã observava à distância, sorrindo com emoção contida, sabendo que o caminho de transformação estava consolidado. Ele respirou fundo, sentindo esperança e determinação para continuar evoluindo. O filho finalmente compreendia que a verdadeira mudança vinha de dentro, guiada pelo amor, paciência e fé que a mãe havia plantado em seu coração. A jornada de ambos estava cada vez mais iluminada. O filho acordou naquela manhã com uma sensação diferente, uma mistura de paz e determinação. Ele percebeu que não era mais o mesmo que ontem, e que a transformação interna era real. Cada gesto da mãe cristã, cada palavra de amor e firmeza, havia moldado sua nova postura. Ele respirou fundo, sentindo que finalmente podia encarar o mundo com confiança. A mãe observava em silêncio, orgulhosa, vendo que o filho finalmente compreendia seu valor. Era o ápice de uma mudança construída com paciência, fé e dedicação. Ele sorriu para si mesmo, pronto para viver de forma diferente. Mais tarde, ele decidiu visitar um amigo que havia magoado no passado. Diferente de antes, sua abordagem era calma, empática e sincera. Ele pediu desculpas sem reservas, reconhecendo os erros e mostrando desejo genuíno de reconciliação. O amigo, surpreso com a postura madura, começou a se abrir também. O filho percebeu que suas ações agora tinham poder, e que ele podia transformar relações com paciência e amor. A mãe cristã observava de longe, sentindo que seu papel na vida dele havia deixado marcas profundas e duradouras. Ele finalmente entendia o impacto do amor verdadeiro. Na escola, ele começou a ser reconhecido não por atitudes impulsivas, mas pela postura respeitosa e consciente. Amigos e professores notavam a diferença, admirando sua paciência e empatia. Ele sentia orgulho, não por aprovação, mas por perceber que estava agindo de acordo com seus princípios. Cada desafio se tornava oportunidade de crescimento e aprendizado. A mãe, mesmo distante, sabia que cada gesto dele refletia o que havia ensinado com fé e firmeza. Ele finalmente compreendia que valor não se mede por palavras alheias, mas pela consistência das próprias ações. A transformação agora era visível para todos ao seu redor. Em casa, o filho se aproximou da mãe e, sem palavras, a abraçou com força e gratidão. Ela retribuiu, sentindo orgulho e emoção ao mesmo tempo. Era um abraço que simbolizava não apenas perdão e reconciliação, mas o nascimento de um novo capítulo em suas vidas. Ele sentia que podia confiar nela completamente e que havia aprendido a valorizar a si mesmo. A mãe cristã sabia que cada passo difícil havia valido a pena, cada momento de paciência e fé agora florescia diante de seus olhos. O amor e a determinação haviam mudado não só o filho, mas também a dinâmica entre eles. O filho refletiu sobre todo o caminho percorrido,
as palavras duras, a raiva, os conflitos e a postura firme e amorosa da mãe. Ele percebeu que a mudança real vinha do coração, e não de imposições externas. Cada desafio enfrentado, cada gesto de paciência e cada escolha consciente haviam consolidado sua transformação. Ele se sentia fortalecido, consciente do próprio valor e da responsabilidade de suas ações. A mãe cristã sorriu, emocionada, percebendo que havia cumprido seu propósito de guiar com amor, fé e firmeza. Ele finalmente sentia que poderia viver de forma plena, com confiança e respeito próprio. Ao final do dia, mãe e filho sentaram-se juntos, observando o pôr do sol, em silêncio, mas unidos por uma conexão profunda. Ele sentiu gratidão por tudo que havia aprendido e por cada gesto de amor que a mãe ofereceu. A mãe sabia que aquela história não terminava ali, mas que a base de fé, paciência e amor estava sólida. Ele respirou fundo, sentindo que a vida tinha se tornado mais leve e cheia de significado. Ambos compreenderam que a verdadeira transformação vem da coragem de mudar, do amor incondicional e da fé que sustenta cada passo. O filho finalmente sabia, ele tinha valor, e nada poderia apagar isso.